Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Giuliano Vitor de Paula, conhecido apenas como Giuliano, parece estar prestes a mudar completamente o rumo de sua carreira, e tudo indica que o destino será o Paysandu. O nome do experiente meio-campista vem circulando com intensidade nos bastidores do futebol brasileiro, e fontes extraoficiais sugerem que o acordo com o clube paraense já estaria praticamente fechado, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido divulgada até o momento. A movimentação tem causado verdadeiro frisson entre torcedores e comentaristas, especialmente porque Giuliano, que vem atuando pelo Atlético Paranaense, tem histórico de protagonismo em times grandes e experiências marcantes em competições nacionais e internacionais. A ideia de vê-lo reforçando o meio-campo de um clube que vem buscando ascensão e estabilidade desperta expectativas não apenas sobre seu rendimento em campo, mas também sobre o impacto que sua liderança pode gerar nos bastidores do Paysandu. O jogador, conhecido por sua visão de jogo refinada, passes precisos e capacidade de articular jogadas, seria uma adição valiosa em qualquer escalação, e a torcida já começa a imaginar como seria ver Giuliano comandando o setor mais estratégico do time. O clima de expectativa é palpável, e todos se perguntam se a chegada dele marcará o início de uma nova era no clube. Os rumores sobre Giuliano no Paysandu têm ganhado força não apenas pela fama do atleta, mas também pelas declarações enigmáticas de dirigentes intermediários próximos ao jogador. Fontes apontam que o meio-campista estaria motivado por um projeto que valoriza experiência, visibilidade e a possibilidade de ser protagonista de uma equipe com grandes ambições. O Paysandu, tradicional clube paraense, tem buscado nos últimos anos se consolidar de forma mais consistente no cenário nacional, e a chegada de um jogador com o currículo de Giuliano poderia representar um salto qualitativo expressivo. Especula-se que a diretoria do clube esteja apostando não apenas na habilidade técnica do atleta, mas também em sua capacidade de liderança dentro e fora de campo, algo que sempre foi destaque na trajetória do jogador. Além disso, o fato de Giuliano já ter atuado em clubes de expressão e em competições internacionais traz consigo um prestígio que pode influenciar jovens talentos do clube, que passariam a ter como referência alguém com experiência e visão de jogo diferenciada. A torcida, por sua vez, demonstra um entusiasmo contido, consciente de que rumores podem se transformar em realidade, e imagina como será o impacto imediato de Giuliano na dinâmica do meio-campo, na criação de jogadas e na organização tática do time. Dentro das especulações, alguns detalhes sobre a negociação vêm chamando atenção e alimentando conversas nas redes sociais e nos bastidores esportivos. Acredita-se que Giuliano, apesar de já ter uma carreira consolidada e experiências em clubes de alto nível, esteja disposto a abraçar um projeto ousado, possivelmente valorizando a chance de ter protagonismo absoluto e de influenciar diretamente os rumos de uma equipe que busca resgatar prestígio e competitividade. Com isso, surgem questionamentos sobre como sua chegada impactaria a atual formação do Paysandu, quais jogadores poderiam se beneficiar de sua presença e até que ponto o estilo de jogo do meio-campista se encaixaria na filosofia da comissão técnica. Rumores indicam que conversas recentes entre os representantes do atleta e a diretoria do clube paraense teriam sido produtivas, com sinais de alinhamento entre expectativas financeiras e de projeto esportivo. Paralelamente, torcedores e especialistas levantam hipóteses sobre a motivação do jogador, considerando que mudanças de clubes nesse estágio da carreira geralmente são influenciadas por projetos estratégicos, estabilidade financeira e perspectivas de protagonismo. A narrativa em torno de Giuliano tem sido, portanto, mais do que uma simples transação, trata-se de um possível movimento que pode mexer com o mercado e alterar a percepção sobre o potencial do Paysandu em níveis regionais e nacionais. O aspecto emocional da especulação em torno de Giuliano também não passa despercebido. Muitos comentadores ressaltam que o jogador, com sua trajetória marcada por conquistas e experiências internacionais, pode trazer não apenas técnica e inteligência tática, mas também uma aura de confiança e motivação que contamina todo o elenco.
A perspectiva de contar com um meio-campista dessa magnitude poderia inspirar jovens atletas, despertar competitividade saudável e gerar um ambiente mais profissional, algo que sempre é valorizado em clubes que desejam evoluir de forma sustentável. Além disso, há quem aposte que Giuliano poderá ser peça-chave na construção de jogadas, na organização de transições e na leitura de jogo em momentos decisivos, características que podem fazer a diferença em competições intensas e equilibradas. Por outro lado, críticos levantam a possibilidade de adaptação, questionando se o jogador, vindo de um clube de maior expressão, conseguirá se ajustar às particularidades do Paysandu, suas demandas táticas e pressão da torcida local. Esse debate só aumenta a curiosidade em torno da possível transferência, criando um clima de suspense que prende fãs, jornalistas e comentaristas, todos ansiosos para entender como seria a estreia de Giuliano e quais mudanças ele traria para o meio-campo da equipe. Outra camada da especulação envolve a influência de Giuliano fora do campo. Seu histórico sugere que, além de qualidade técnica, ele possui experiência em liderar grupos, orientar companheiros mais jovens e contribuir em decisões estratégicas, algo que clubes em desenvolvimento valorizam enormemente. Analistas indicam que, se confirmada a chegada do jogador, o Paysandu poderia se beneficiar não apenas de sua habilidade em campo, mas também de sua capacidade de ser um mentor para talentos emergentes, estabelecendo padrões profissionais e inspirando disciplina tática. Além disso, a presença de um jogador com esse perfil costuma atrair a atenção da mídia e do público, aumentando visibilidade e repercussão, fatores que podem ser estratégicos para um clube que busca retomar prestígio nacional. As especulações ainda apontam que a negociação teria sido conduzida com discrição, evitando vazamentos prematuros, mas que os indícios de acordo já circulam de forma consistente nos bastidores esportivos. Entre torcedores, o debate é acalorado. Alguns destacam a importância de Giuliano na construção de jogadas e no equilíbrio do meio-campo, enquanto outros se concentram na expectativa de liderança e postura profissional que ele poderia imprimir no vestiário, mostrando que seu impacto pode ser tão psicológico quanto técnico. A chegada de Giuliano ao Paysandu, se confirmada, tem o potencial de revolucionar completamente a forma como o clube é percebido dentro e fora do campo. Torcedores já imaginam um meio-campo mais dinâmico, com passes precisos e capacidade de criar jogadas que rompem linhas defensivas adversárias, características que sempre foram marcas registradas do jogador. Além disso, fontes não oficiais indicam que a diretoria do clube estaria planejando uma integração estratégica, utilizando a experiência de Giuliano para articular não apenas o jogo, mas também a formação de um grupo mais coeso e disciplinado. A expectativa é que sua presença inspire confiança nos companheiros e eleve o padrão de exigência em treinos e partidas. Entre especialistas, comenta-se que a experiência do meio-campista em clubes de grande expressão pode servir como parâmetro para o desenvolvimento de jovens talentos, mostrando o que significa competir em alto nível e como manter consistência ao longo de uma temporada intensa. Rumores ainda apontam que a negociação envolveu ajustes cuidadosos para alinhar interesses financeiros e esportivos, sinalizando que o projeto que atraiu Giuliano ao Paysandu não é apenas passageiro, mas sim pensado para gerar resultados concretos e duradouros. Assim, cada detalhe sobre seu potencial impacto tem sido analisado e comentado, alimentando a expectativa de um verdadeiro salto de qualidade no clube. Além do impacto técnico, Giuliano é visto como uma figura capaz de influenciar positivamente a cultura do clube, estabelecendo padrões profissionais e reforçando hábitos de disciplina, compromisso e visão de jogo que podem transformar o ambiente interno do Paysandu. Analistas esportivos sugerem que um jogador com sua bagagem pode servir como elo entre a comissão técnica e o elenco, transmitindo confiança e experiência em momentos decisivos, especialmente em partidas de grande pressão. A especulação sobre sua chegada tem gerado debates sobre a reorganização tática do meio-campo, com a torcida imaginando diferentes esquemas de jogo que maximizariam a presença do jogador em campo. Rumores indicam que Giuliano, por sua experiência internacional e em clubes de destaque, teria autonomia para sugerir ajustes estratégicos, o que poderia resultar em uma dinâmica mais organizada e eficiente. Esse cenário faz com que a expectativa não se limite apenas à performance individual, mas também à influência coletiva que o atleta poderia exercer sobre todo o elenco, criando um padrão de jogo mais consistente, articulado e competitivo.
A especulação se torna, portanto, mais do que sobre números ou estatísticas, trata-se de imaginar o efeito de liderança, inteligência tática e mentalidade vencedora de Giuliano sobre um grupo que busca evolução contínua. Outra linha de rumor que ganha força nos bastidores refere-se à capacidade de Giuliano de se tornar peça central em jogadas ofensivas e na transição de defesa para ataque. Especialistas comentam que sua leitura de jogo, posicionamento inteligente e habilidade em passes longos e curtos podem transformar a equipe em uma máquina de criar oportunidades, equilibrando proteção defensiva e construção ofensiva. A possibilidade de ver Giuliano articulando a equipe em campo tem gerado uma onda de otimismo entre torcedores e jornalistas, que destacam que sua experiência pode significar a diferença entre vitórias apertadas e partidas disputadas até o último minuto. Além disso, rumores sugerem que a diretoria estaria apostando em Giuliano não apenas pelo talento técnico, mas também pela imagem de referência que ele representa, capaz de atrair a atenção da mídia e aumentar a visibilidade do clube em diferentes regiões. Essa combinação de habilidade, liderança e prestígio cria uma expectativa muito maior do que qualquer reforço convencional, e os comentários sobre seu impacto se estendem a aspectos psicológicos, como motivação do elenco e confiança nos momentos decisivos. A narrativa que se constrói é a de que Giuliano não será apenas mais um jogador contratado, ele se tornará um ponto de referência, um catalisador de mudanças estratégicas e comportamentais no Paysandu. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Paralelamente, os rumores apontam que a negociação teria sido conduzida com extremo cuidado para evitar ruídos que pudessem prejudicar a integração do jogador ao clube. Fontes indicam que ajustes financeiros e contratuais foram discutidos de forma a garantir estabilidade e segurança tanto para Giuliano quanto para o Paysandu, reforçando a ideia de um projeto de médio e longo prazo. Entre torcedores, isso gerou discussões acaloradas sobre expectativas de desempenho, estilo de jogo e capacidade de adaptação do meio-campista, considerando que ele vem de um clube de maior expressão, o Atlético Paranaense. Especialistas destacam que a adaptação será fundamental para que o impacto esperado se concretize, e que a capacidade de Giuliano de se inserir rapidamente na filosofia da equipe poderá determinar o sucesso da contratação. Rumores indicam ainda que a presença do jogador poderá influenciar decisões táticas de toda a comissão técnica, algo que aumenta ainda mais a expectativa e o fascínio em torno da possível chegada do atleta. Com isso, cada detalhe do processo vem sendo analisado, e o ambiente ao redor do Paysandu se transforma em um cenário de especulação constante, onde cada informação, mesmo não confirmada, alimenta a narrativa de que Giuliano pode redefinir o papel do meio-campo e elevar a equipe a um novo patamar. No que diz respeito ao efeito na torcida, a especulação sobre Giuliano desperta entusiasmo e otimismo, com comentários em redes sociais discutindo como seria vê-lo comandando o meio-campo, distribuindo passes e organizando jogadas em momentos decisivos. A expectativa é que sua experiência possa inspirar jovens jogadores e elevar o padrão técnico de todo o elenco, criando um ambiente mais competitivo e motivado. Alguns rumores indicam que a torcida já começa a imaginar estratégias e combinações de jogo que maximizariam a presença de Giuliano, projetando cenários nos quais ele se torna a peça fundamental em situações de pressão e partidas equilibradas. Além disso, o impacto psicológico de sua presença é considerado significativo, já que jogadores experientes costumam transmitir confiança, calma e organização para colegas menos rodados. A especulação se estende a possíveis interações com a comissão técnica, influência na preparação física e participação em decisões estratégicas, tudo isso reforçando a ideia de que Giuliano poderia se tornar muito mais do que apenas um jogador contratado, mas sim um verdadeiro líder dentro do clube, capaz de transformar a percepção e o desempenho do Paysandu em campo e fora dele. Outro ponto que os rumores destacam é a capacidade de Giuliano de atrair a atenção da mídia e gerar repercussão positiva para o Paysandu, algo que poderia impactar patrocínios, visibilidade nacional e até interesse de jovens talentos em se juntar ao projeto do clube. Especialistas sugerem que a combinação de prestígio, experiência e habilidade técnica faz do jogador um ativo estratégico, capaz de influenciar não apenas partidas, mas também a reputação e imagem institucional do time.
As especulações indicam que sua chegada poderia sinalizar ao mercado que o Paysandu busca consolidar uma imagem de clube ambicioso, estruturado e competitivo, elevando o patamar das expectativas em torno do elenco e da gestão. Com isso, a narrativa se torna mais ampla, envolvendo aspectos de marketing, gestão e influência dentro do futebol nacional. Entre torcedores, a expectativa é quase cinematográfica, imaginando a presença de Juliano em campo, o efeito em jogada-chave e o impacto que ele teria na evolução coletiva, consolidando a ideia de que a contratação não é apenas técnica, mas também estratégica e simbólica. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!